Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vocês também que nos assistem pelas redes sociais. Vou fazer aqui uns pequenos avisos. Gostaria de pedir vocês que estão com celulares, que colocam o celular no silencioso. Nós temos venda de lanche e de livros ali do lado de fora. Também recebemos doações voluntárias de alimentos, de rações para pets. E a gente também tem a questão dos estudos. Se vocês estiverem interessados em entrar nos estudos online, a gente tem estudos online do André Luiz, do Ana de Ângeles. E vocês podem estar se orientando ali na recepção. E quem tiver vontade de fazer o atendimento fraterno, se iniciar a partir de 5 horas, é só deixar o nomezinho ali na recepção, em agendamento, e a gente vai fazer o atendimento fraterno. A gente também tem a juventude com os jovens aqui do Centro Espírita Manchega, e é quinzenalmente às 9h30, no domingo, no primeiro e no terceiro domingo. E hoje a nossa palestra é com a nossa irmã Graciana, com o tema A Fé Transporta as Montanhas, o Poder da Fé. Vou fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Douglas Pastorino. Número 208. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora intencionadas. Raciocine parcialmente e nada aceite, sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com o pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Então, após essa mensagem, quem assim desejar, vamos fechar nossos olhos, rogar ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade bendita aqui presente, que conduz esse trabalho de auxílio, de conhecimento. Eles possam nos auxiliar, colocar em nossas mentes o conhecimento através das palavras da nossa irmã Graciane na palestra de hoje, para que possamos colocar em prática aquilo que compreendemos. Que o Divino Mestre Jesus possa ser o nosso guia e modelo durante todo o trabalho de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde a todos. Muito feliz por esse momento de hoje e pela temática que a gente vai conversar sobre ela hoje, né? Porque é algo que realmente mexe com todos nós, ou nos fazendo perceber o tamanho da nossa pequenez, ou fazendo a gente perceber que aquilo que a gente sente, que faz a gente acreditar que nos move, tem um poder muito além do que a gente imagina. Então, a nossa conversa hoje é sobre a fé que transporta montanhas e a fé que tem um poder que a gente nem imagina na realidade quanto poderoso é esse sentimento
é acreditar em algo, mesmo que esse algo não esteja diante dos nossos olhos físicos. Quando a gente conversa sobre a fé, a gente pode imaginar imediatamente algo ligado à religião. Mas todos nós, desde que nascemos, a gente acredita em coisas ou não. Quando crianças, a crença do Papai Noel, a crença do coelhinho da Páscoa, a crença na fada do dente, seja lá que seres ou que coisas, o velho do saco, o bicho papão, são coisas que a gente aprende a acreditar ou não. E se quando criança a gente imaginasse que não haveria por que ter medo desse bicho papão, esse sentimento do medo, ele não teria feito essa associação. O bicho papão, e a criança imediatamente sente o medo. Ou a bendita lista lá do Papai Noel. Se você fizer isso, você se comportar, você vai lá para a lista do Papai Noel e a gente vai crescendo ouvindo essas coisas. E isso a gente não imagina quanto vai construindo as nossas crenças. Quando mais adulto, a gente já começa a interagir com outros grupos, com outras pessoas e começa a acreditar em outras coisas e em outras pessoas. Nos nossos amigos, a gente escolhe. Nesse eu confio, naquele ali eu não vou confiar. Até no remédio que a gente toma. Esse remédio aqui, ele vai me fazer ficar bem. Às vezes a boa do remédio nem favorece aquele bem-estar que a gente procura, mas quando a gente acredita que vai ficar bem, a gente termina ficando. Nas nossas escolas, quem é a professora que nunca fez? O coleguinha está lá, o mesmo chega lá com a professora e eu estou com dor de barriga. Aí a gente, para não deixar o Enzo ir para casa assim, fazer um teste mesmo na fé dele, a tia pega lá um copinho de água, pois está aqui, um copinho de coco com remédio, você senta aqui 5 minutinhos, se você ficar bem, você volta para a sala. Do nada, o Enzo lá se vence. Tia, porra, eu fiquei bom. Não estou mais sentindo nada. E era apenas o quê? A água. E aí lá se vai, volta para a sala de aula, feliz, satisfeito, pleno, que não está mais sentindo nada porque tomou aquela água como remédio. E essas coisas que a gente acredita, elas têm poder sobre nós desde então. Nós nem chegamos ainda sobre a fé em Deus. A gente está falando de coisas que acontecem com a gente desde que a gente nasce. Nisso de acreditar nas coisas ou não, a gente aprende até as nossas primeiras frustrações. Se eu prometer alguma coisa para uma criança, a gente sabe que prometer coisa para menino é prometer coisa para menino. Aí se eu disser assim para o meu filho, olha, hoje quando eu chegar, não vai trabalhar o dia todo, que geralmente acontece a promessa lá em casa. Quando a mãe chegar, a gente vai fazer isso. Tanto como uma forma de comemorar a gente estar junto em casa, como uma forma de fazer aquele dia passar com menos saudade, sabendo que eu vou chegar e a gente vai fazer determinada coisa. Deixa eu chegar e eu não fazer. Isso acaba o bando do mundo. E fora acabar o bando do mundo, o que é o problema? É o acreditar naquilo que eu digo. Nós, enquanto mães, a gente tem condição, mães e pais, a gente tem condição de criar toda uma energia, todo o entorno ao redor dos nossos filhos. Então, a palavra da mãe, a palavra do pai, a palavra do professor, elas exercem um poder muito grande sobre as crianças. Por quê? Porque eles acreditam em nós. Então, quantas vezes a professora diz assim, olha, isso aqui é feito dessa forma. E lá vai a porta da mãe dizer para fazer de outra forma. Confusão garantida, porque quem é que está certa? A professora. Porque se a professora dele disse que é para ser feito assim, ele só vai ficar bem quando aquilo for feito do jeito que a pessoa que ele acredita disse que era para fazer. E aí a gente, quando adulto, a gente começa a acreditar nos outros bichos papões já da nossa evolução. As crenças que de tanto ouvir falar, a gente foi passando a acreditar. A história lá da manga verde com sal, né?
pessoa morre. A minha vida toda a mamãe dizia que comer manga verde fazia sangue virar água. Eu nunca botei manga verde no sal na minha boca, gente. Nunca botei. Eu grávida com o desejo, bota aqui a manga verde, não como nada. E eu sei que fisicamente, quimicamente, não é para um pedaço de manga verde com sal fazer mal. Mas a gente vai crescendo com aquilo, se alguém a que a gente confia tanto diz, a gente nem questiona. Pode fazer, pode não fazer, mas para não fazer, não faço. Aí a gente vai evoluir realmente para um entendimento maior do que seria essa fé. Quem planta fé, colhe milagres. Eu acho que em parte dessas crenças que a gente construiu, a gente espera de um milagre, uma mágica, ver o efeito, ver algo, visualizar uma coisa absurda acontecendo. E essa agitação da nossa mente, ela faz a gente perder a noção dos maiores milagres que a gente vive todo santo dia. Não existe um único dia da nossa vida em que o milagre não aconteça. Para começar, poder acordar sobre o teto, poder saber que ou você vai fazer café para alguém ou alguém fez um café para você, que você tem um filho para levar para a escola ou para levar no médico ou para fazer seja lá o que for, que você tem um grande problema para resolver, mas que tudo isso acontece por conta justamente da misericórdia de Deus, porque nós não somos merecedores. O que a gente está aqui, tudo que a gente vive já é um grande milagre de Deus. E quando a gente fala da fé, agora sim, da fé em Deus, essa construção ela também vem muito acompanhando a gente desde a nossa infância. Quando alguém nos ensinou a rezar, e que essa reza seria para alguém muito superior que todos nós, que tem um amor por nós desmedido, e que essa pessoa que é Deus, ela tem um grande propósito de nos proteger. Quando eu explico para uma criança que ele tem um anjo da guarda, que tem alguém que ele nem vê, mas que existe alguém para me proteger. Só essa ideia, para nós adultos, já é confortante. Agora você imagina para uma criança. A gente poder crescer tendo a certeza que em momento nenhum da nossa vida a gente vai estar só. Boa parte dos nossos medos, ela vem da solidão. Medo de ficar só ou de estar sozinho. Isso é próprio do ser humano, porque nós fomos feitos para viver, para conviver com as outras pessoas. E aquele medo de ficar em casa sozinho, medo de ficar na sala de aula sozinho, seja lá em quantos ambientes. Isso é algo que vem do medo de estar só. Quando a gente acredita que até mesmo diante das provações e dos perigos eu não estou sozinho, só mentalizem isso e imaginem como já vem um conforto que a gente nem sequer consegue explicar. Na época de Jesus havia um homem que estava desesperado porque seu filho estava doente. Ele já havia levado o filho até os apóstolos, mas esses não conseguiram curá-lo. Então o homem foi até Jesus e pediu: Senhor, cura meu filho. Seus apóstolos não conseguiram. E Jesus pediu que trouxessem o rapaz e ele o curou. Depois os apóstolos perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram curar o filho daquele homem. E Jesus lhes disse: Vós não conseguistes curá-los porque vos faltou fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E aí, observando essas palavras, a gente vai imaginar o quê? Meu Deus, vou dizer, montanha, vai dali para ali, a montanha dá um pulo.
Jesus, por entender a nossa infância espiritual, ele fala muito por parábolas, ele usou muito dessas metáforas para que a gente, na nossa ignorância, pudesse compreender. Se a gente passar para analisar e entender que essas montanhas na nossa vida não necessariamente são essas montanhas físicas, a gente vai começar a entender o tanto que a nossa fé é falha, o tanto que a nossa fé ela é pequena e o quanto a gente precisa acreditar mais. E o quanto acreditar mais muda toda a nossa história, desde as nossas condições físicas como também espirituais. Para essa nossa caminhada, se faz necessário que tenhamos muita fé. A verdadeira fé, a fé que transporta montanhas. Então, quando os apóstolos que conheceram Jesus, que assistiram todos os milagres que Jesus realizou, não chegaram a ter fé suficiente, o que dirá cada um de nós? Aquilo que a gente fala que acredita é uma crença que realmente vem do nosso coração, que vem realmente do nosso propósito? Quantos e quantos problemas nós já passamos na nossa vida? E para todos eles existiu uma solução. Muitas vezes não era a solução que a gente queria, que a gente achasse que naquele momento era o que deveria acontecer para poder resolver aquele problema. Mas eles foram resolvidos. Muitas vezes a gente traz a ideia de fracasso, a ideia de perdas, a ideia de dores que não foram curadas, imaginando da seguinte forma: o problema não foi resolvido, porque não foi resolvido do jeito que eu queria. Que se eu fracassei, não era um fracasso que eu julgava que ia ser a solução daquele problema. Se eu caí, eu não estava esperando resolver o meu problema com uma queda. E quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente começa a engatinhar no entendimento do espiritismo, a gente passa a entender que cada coisa que deu errado, cada coisa que saiu do lugar, cada pessoa que chegou, cada pessoa que foi, cada dor que bateu na minha porta, cada dor que foi embora, ela teve uma grande lição e um grande ensinamento. E por conta daquilo, outras decisões elas foram tomadas de forma muito mais sábia, de forma muito mais coerente e com muito mais maturidade. Então, muitas vezes as nossas quedas, elas foram as nossas maiores vitórias. Muitas vezes os nossos fracassos, eles foram as nossas maiores vitórias. Porque eles trouxeram cada um de nós até aqui, no nosso melhor momento e na nossa melhor versão. E quando a gente fala de melhor momento e melhor versão, não quer dizer que nós estejamos inteiramente felizes, inteiramente maravilhosos, como a gente imagina para o mundo que a gente vive, o que é estar bem. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente fala sobre a fé. Algumas perguntas que a gente pode se fazer sobre a fé. O que é ter fé? Será que a minha resposta vai ser igual a de vocês? Em cima desse percurso de existência que nós temos, esse conceito de fé foi sendo construído. A gente não estudou necessariamente sobre isso na escola. Isso não caiu no vestibular, no Enem. Não é uma questão que andem nos perguntando com frequência. Mas se nesse momento lá, para a sua consciência, você perguntar para você mesmo: o que é ter fé? É acreditar em algo que eu não vejo, acreditar em algo maior que eu, acreditar em algo dizendo que acredito, quando muitas vezes o nosso coração não está convencido. Então a gente precisa entender que Deus ele nos vê com os olhos do coração. E o que eu falo ou como eu me comporto não necessariamente vai ser de acordo com aquilo que eu manifesto em mim.
o que seria essa fé. Ter fé é acreditar, é crer. Porque se for crença, nós falamos aqui de várias crenças e que elas envolvem acreditar. E não necessariamente cada crença dessa é condicionada ao quesito se eu tenho fé ou não tenho fé. Mas uma coisa é certa: ter fé é entregar-se. Existem muitos vídeos hoje nas redes sociais que um dos que mais me chama a atenção é a criança estar num muro ou um pedestal lá bem alto, o pai abre os braços, às vezes até na piscina, e diz assim: pula. Vocês já viram uma criança daquela parando, pensando? Dificilmente. Imediatamente o pai diz: pula, vá, para estar no colo do pai. É isso que a gente não consegue fazer. É isso que a gente não consegue ter maturidade ainda para quando Jesus diz: meu filho, vem. A gente não consegue pular. Muitas vezes essas inseguranças, elas vêm justamente de conflitos que a gente tem de forma interna, que foram ocasionados geralmente pela falta ou pelo medo. Então, quando falta para a gente essa referência de Deus, quando falta para a gente essa referência de alguém que cuida de mim, que me protege, é muito mais difícil ter fé. Porque para que eu possa ter fé, eu preciso acreditar. E se eu tiver dúvidas, eu não tenho fé. No momento que eu disser, e se? Ali já é o primeiro exercício de consciência. A nossa fé não precisa ser fortalecida. Pode-se definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Quando a gente reconhece o tanto que somos falhos e a nossa fé precisa ser fortalecida, imediatamente, cada um à sua forma, a gente tende a pedir forças, a gente pede uma orientação divina, a gente pede um sinal de Deus para que a gente possa reforçar e aumentar essa nossa fé. Nem sempre o sinal ou a fortaleza que a gente precisa vai vir numa situação agradável. Felizmente ou infelizmente, a gente só percebe o tamanho da nossa fé, ou só vê essa fé crescer quando a gente se vê diante da dor, quando a gente se vê de uma provação. E muitas vezes, antes de questionar o tamanho da nossa fé, a gente questiona: por que eu? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Isso a gente pode ter uma certeza. Nós somos ainda muito ignorantes para entender o porquê das dores, o porquê das enfermidades, o porquê das faltas, das violências que hoje a gente vive. Mas uma coisa é certa: passar por qualquer problema acreditando que existe alguém maior do que nós e que naquele momento tudo já está sendo amparado, tudo já está sendo providenciado, é leve. É muito mais leve do que viver o medo acreditando que a gente vai ter um fim e que a partir daquilo não existe mais nada. Isso é mais angustiante. Isso faz com que a gente sinta mais medo. E o medo, ele desestabiliza a nossa mente. Esse medo desestabiliza as nossas emoções, desestabiliza o nosso espírito, e aí termina também adoecendo o nosso corpo físico. Pensemos, todos nós acreditamos, cremos que os ensinos de Jesus praticados em nosso dia a dia nos transformam em pessoas melhores.
Quando eu falei da nossa melhor versão, da nossa melhor condição, é acreditando nisso. Acreditando e não nos permitindo amanhã regredir do que eu sou hoje. O que a gente busca? Amanhã ser melhor do que hoje, depois de amanhã, e seguir nessa evolução. E nessa evolução a gente cai constantemente. Senhor, eu lhe disse acreditar, eu tenho fé, mas está muito difícil acreditar. A cruz está muito pesada. A dor está muito grande. A gente é consumido por essa dor. E nesse momento a gente não ouvir necessariamente, não visualizar, mas sentir dentro do mais profundo do nosso espírito, da nossa alma, uma resposta de dizer que nada acabou, que nada está finalizado e que a gente pode acreditar sim que as coisas vão melhorar. Eu gosto muito de dizer em casa o seguinte: o tempo que as coisas levam para dar errado é o mesmo tempo que as coisas levam para dar certo. Que a velocidade e a intensidade com que a dor bate à nossa porta também é a mesma intensidade, a mesma velocidade que chega a resposta. Algo que é certo é que, com dores maiores ou menores, nenhum de nós é desamparado. A partir do momento que nós encarnamos, nós já temos toda uma missão traçada. E não é destino. Não é algo que está lá no texto redigido, onde eu sou apenas o ator e vou ensinar aquilo que foi dito para mim. Não. Nós temos uma essência que é a nossa missão e nós somos provados o tempo todo, porque nós temos o livre-arbítrio. A nossa posição diante da dor, a nossa posição diante das atribulações é que fazem a gente perceber o tamanho da nossa fé. Então, ter fé não é não sofrer, não é não sentir a dor, não é ignorar as pedras do nosso caminho, mas é fechar o olho, seguir, sabendo que vai acontecer um momento, como dizia Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa. Como eu pedi para a gente fazer essa revisão da nossa vida, e vocês vão lembrar não de um, mas de vários momentos onde vocês não, aqui foi o meu limite. Eu não aguento mais. Quantas vezes nós falamos isso? Não aguento mais. Passou daqui, eu não aguento. E a gente aguentou. E a gente suportou o processo. E os dias piores, eles vão ficando para trás. E a nossa crença é sempre em quê? Dias melhores. Para que a gente tenha dias melhores, a gente precisa se preparar para receber essas bênçãos, esses milagres, que eles não são fortuitos, não é algo um dia, não, são todos os dias. Nós vivemos promessas que a gente fez, a gente vive pedidos que em algum momento atrás, como a gente pediu para ter o que a gente tem hoje, como a gente pediu para ter as experiências que Deus já nos permitiu ter. E como a gente sabe que para que a gente continue vivendo, a gente precisa, o combustível da nossa existência, a gente pode dizer que é a fé. E que quando ela fraqueje, quando ela esteja baixando, ali igual o celularzinho descarregando a bateria, a gente busque nele, busque em Deus a condição de a gente resgatar a nossa força. Se não vestirmos a camisa e lutarmos por essa causa no nosso dia a dia, não adianta só crer e acreditar. Se eu comprar uma máquina de lavar com um motor forte para me ajudar no serviço, mas se nunca ligar a máquina, ela vai lavar roupa? Se eu deixar ela sozinha lá em casa, tá lá, perfeita, novinha, se eu não for lá e ligar, ela vai funcionar? Se eu tenho um cômodo em minha casa que está escuro, puxo um fio de energia e instalo uma lâmpada, mas se não apertar o botão no interruptor, não adianta, o cômodo continuará no escuro. Aqui
problema, quando ele chega, ele não chega para ficar. Ele chega para nos provocar. Ele chega para mostrar uma ferida que às vezes a gente nem imaginava que poderia passar por aquilo. E é naquele momento que a gente cai, é naquela queda, que parece que quando a gente muda o ângulo de olhar as coisas, a gente passa a entender isso. Deus já respondeu para a gente de tantas formas, mas o que foi que eu fiz para colaborar com isso? Ajuda-te que o céu te ajudará. O que é que está nos cercando? Em que eu passo a maior parte da minha vida acreditando. É tanto que eu já dei esse exemplo em outros momentos, que se a gente receber um diagnóstico de uma doença e lá constar que eu tenho 50% de chance de sobreviver e 50% de chance de não sobreviver, qual é a nossa tendência a acreditar em qual? A que não vou sobreviver. E se é metade, o que foi que aconteceu que a gente tende a acreditar no que não é bom? E a resposta é isso, foram esses medos que foram sendo criados dentro de nós e a gente nem percebeu desde que nós estamos na barriga da nossa mãe até hoje. Por que eu preciso esperar pelo que é ruim? Nós que somos pais, temos pais ignorantes, espíritos que ainda estão aprendendo, que ainda estão em desenvolvimento. Um pai não quer ver um filho sofrer? O que dirá Deus? Então, é algo que passa por todos nós. A gente sabe que se você não teve esse sofrimento aí na sua vida, que eu acredito que nem exista, a gente sabe que em um momento ou outro, ele bate a nossa porta. E onde é que está o nível da minha fé para que eu consiga vencer? Para que eu reconheça a vitória, mesmo quando eu estou em lágrimas. Para que eu reconheça a oportunidade que Deus está me dando, mesmo dentro de uma grande tormenta. A fé precisa de obras, senão não tem valor. Na hora da dificuldade, da provação, se não tenho a verdadeira fé, me desespero. Aí chega alguém e diz: olha, ali tem um lugar que pode resolver o seu problema. Eu acredito, creio e vou até lá. Chegando, vejo que não resolveu como esperava. Aí volto. Sem dor, não há progresso. Para tudo hoje na nossa vida, a gente busca, na verdade, uma coisa que se resolva de forma rápida. A gente não consegue esperar, nem pelo nosso tempo. O que dirá pelo tempo de Deus, que é algo que a gente não conhece. Então, hoje a gente vive numa sociedade onde tudo precisa acontecer para ontem, onde nós somos tomados pela ansiedade, se isso vai dar certo, se é agora, o que vai acontecer, o que a gente vai fazer amanhã e depois de amanhã e no próximo ano. Quanto mais a gente cria expectativas e acha a necessidade de acreditar que nós temos o controle de tudo, mais a vida nos prova que nós não temos o controle de absolutamente nada. Mas que esse controle ele está na mão de quem sempre deveria estar, que é na mão de Deus. Esse desespero, essa dor, essa agonia que nos move, ela está intimamente relacionada ou com a nossa pouca fé, ou com uma fé que está sendo realmente provocada, ou porque a gente ainda não buscou entender o tanto que a gente tem de poder, o tanto que a gente é abençoado, e naquele momento onde as coisas não estão acontecendo como eu achei que deveriam acontecer, a gente acredita que foi esquecido, que foi abandonado, que não somos filhos importantes. E cada um de nós tem o seu lugar, a sua história e a sua importância para o nosso Deus. É certo que a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais
que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. Hoje a gente vive duas situações bem distintas. Se, um exemplo, no meu trabalho eu consigo um feito, supero uma meta, faço algo que eu tenho aquele prazer, se fui eu que fiz, a gente dificilmente lembra de Deus. Lembra que ali nós somos usados como instrumentos e que se a gente conseguiu fazer algo grande feito, nós não fizemos isso sozinhos. A gente tem sempre os nossos mentores espirituais, os espíritos benfeitores que nos acompanham desde antes da nossa encarnação e que estão ali nos guiando. O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Quando a gente fala desses momentos de provação, de provocação, eles não são apenas aqueles onde a gente percebe nitidamente que algo está acontecendo ali para me desestabilizar, para me tirar daquele propósito que eu estou buscando com tanta dificuldade. Mas a gente consegue perceber que muita coisa a gente não enxerga, que a gente nem sequer observou que era uma montanha que estava lá diante de mim e que para ela sair de fato de um canto para o outro, a gente precisa usar o nosso poder da fé. É tanto que nesses momentos, no nosso caso aqui no Centro Espírita, quando a gente vem para cá, assiste ou uma palestra, ou evangelho, que você recebe um passe, eu nunca ouvi e nem percebi ninguém sair daqui com uma expressão de mal-estar. Porque a gente também precisa ter uma fonte. O celular que eles carregam, tem que colocar na bateria para carregar. Ela é Deus. E Ele está conosco, se manifesta conosco, independente de qualquer lugar. Porque quem me liga a Ele é o meu pensamento. São as minhas emoções, são as minhas reações diante de tudo. Mas que é imprescindível a gente ter esse resgate, esse reforço na nossa bateria. Muitas vezes a gente estava com aquele sentimento de turbulência e quando a gente vem para cá, que a gente ouve, a gente diz assim, se ela foi feito para mim. Aquela mensagem que foi lida, aquela palavra era para mim. Era eu que precisava ouvir. E a gente sabe que tudo isso aqui acontece de uma forma muito bem orquestrada pelo nosso plano espiritual. Que as coincidências, que os acasos, eles não acontecem. Então, se nós estamos aqui nesse momento, estamos conversando sobre fé, para cada um de nós, isso tem uma resposta. E é o momento de realmente a gente recarregar as nossas baterias. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Não importa o tamanho do desafio, o tamanho do problema e o tamanho da nossa dor. Importa que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo isso junto. E que se a gente acredita nisso, tem até um ditado que a gente costuma ouvir, que a gente não precisa mostrar para Deus que a gente tem um grande problema. A gente precisa mostrar para o problema que a gente tem um Deus maior do que tudo. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Quando eu não acredito, a batalha já foi perdida. Se eu não tenho fé que a gente vai superar e que eu vou vencer determinada situação, ela já é uma situação onde eu saio derrotada. Quando eu sequer testei
os propósitos que Deus tem para mim. É como se eu entregasse o jogo antes mesmo do jogo começar. E a gente precisa tornar a nossa fé forte o suficiente para a gente não deixar isso acontecer. Para que a gente realmente não se entregue. Quantas e quantas vezes você imagina que algo não tem solução? E como diz os jogadores, nos 45 do segundo tempo, na reta final, quando você já entregou assim, Deus, seja feita a tua vontade, assim como a gente fala no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parece que quando você reconhece que não é mais a gente, que tem o poder de conduzir o processo e que Ele é Deus, a gente respira, a gente entrega e vê o que a nossa fé é capaz de fazer. Tanto no conforto, como na força, na resiliência, e nisso a nossa vitória chega e a gente nem percebe. A cura chega e a gente nem viu quando isso aconteceu. Porque Deus nunca nos desamparou e nem vai desamparar. Se tiver fé, sei que ela não tem o poder de retirar os meus problemas, as minhas dificuldades, pois são ensinamentos e nós precisamos dele para evoluir diante da dificuldade da provação. Vou chorar? Sim. Vou sofrer? Sim. Mas não irei me desesperar, porque sei que o socorro está vindo. Devo aguentar só mais um pouquinho e o socorro já vai chegar. A fé tem o poder de dar o que, gente? Esperanças. A fé tem o poder de dar esperanças. O amor torna as coisas mais belas. A fé faz tudo ser possível. Olha como é forte. A fé faz tudo ser possível. Então, o impossível é uma palavra que não existe no dicionário da fé, mas sim que tudo é possível. E a esperança faz com que tudo funcione. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade em uma palavra que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores. Então, gente, viver hoje implica um resgate da nossa fé de forma diária. E uma coisa muito importante que a gente vem vivenciando é sobre o poder que essa fé tem da autocura, porque todos nós temos as nossas dores internas, como também o poder que isso tem, o que ele gera ao nosso redor, porque isso gera toda uma energia. Acreditar que as coisas vão dar certo é metade do caminho para que elas realmente deem certo. Isso muda o nosso semblante, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de encarar as coisas. E isso não é algo do coração ou da boca para fora, mas é algo, gente, que movimenta todo o nosso corpo físico e espiritual. A fé raciocinada é essa fé consciente. Autonomia e responsabilidade. Quando a gente viu aquela parte que mencionava sobre a gente querer resolver os nossos problemas de forma imediata, e como o menino birrento bateu o pé no chão, não era assim que eu queria, não, eu queria, a resposta era hoje, era agora. Para poder dar certo tinha que ser, era assim, isso não aconteceu. Literalmente a gente parece crianças inconformadas com algo. E aí a gente, se alguém disser assim, olha, eu resolvo o teu problema, não importa como nem quando, a gente vai seguir aquele caminho. Porque aquilo ilude a gente de uma forma e que não se incentiva imediatamente. E aí a gente chega lá, não tem as respostas que a gente busca, e aí quando a gente cai, a queda é maior. Porque a gente não conseguiu perceber que tem certas coisas que elas precisam acontecer. Igual a receita de um bolo. A mãe chegou na casa da filha com vários problemas, chorando, foi buscar colo da mãe.
E aí a mãe ia fazer um bolo para ela. E aí do nada, a mãe começou a pedir para ela experimentar o trigo, o leite do jeito que estava lá, o ovo cru. E aí ela começou assim, mas só tá doida, eu vim para cá desabafar e dizer. E a senhora fica me dando esse negócio aí, tudo desse jeito, o ovo cru, pelo amor de Deus. O trigo, não sei se vocês já botaram na boca. E aí aquela mãe foi explicar que aquilo tudo separado faz sentido, tem gosto, é saboroso? Não. Mas que quando aquilo se junta na medida, na proporção, que passa pela experiência do fogo, dali surgiu o quê? Um bolo. Então não existe um resultado sem o processo. Em tudo na nossa vida a gente precisa entender que mais importante do que o resultado é o processo e como a gente suporta passar por ele. No livro Consolador, questão 354, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte: traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração, significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então nós somos meros instrumentos. Ele nos deu a vida e Ele decide até em que momento a nossa vida vai seguir. E como a gente lida com tudo isso durante a nossa vida, isso pode acontecer várias renegociações, vários propósitos que antes a gente não tinha visto, e no momento da dor a gente passa a enxergar e passa a ver no problema uma oportunidade. Através do Evangelho que Jesus nos ensinou a entregar as nossas vidas ao doador da vida. E a parte que eu mais esperava falar, que era essa questão da cura pela fé. Em todos os momentos eu falava para todos vocês sobre o poder da fé. O poder da fé. E esse poder da fé é acreditar que cada palavra que sai da minha boca, ela tem o quê? Ela tem poder. Que cada pensamento que eu tenho, ele tem poder. Que cada pensamento que eu dirijo a alguém, esse pensamento tem poder. E ele conversa imediatamente com o meu corpo físico. Uma mente doente, um espírito doente, eu tenho o quê? Um corpo doente. Quando eu entendo que essa cura ela parte do meu espírito, a gente entende que assim como o remédio que existe para o corpo, ele tem um remédio também para a alma, a gente passa a entender que uma prece de uma mãe arrebata as portas do céu. Que está aqui com o pensamento direcionado para quem se encontra em dor, esse pensamento ele chega até essa pessoa. Em forma de bênçãos, em forma de energia, em forma de vibrações. No capítulo 14, os fluidos, no item 31, curas do livro Agênesis de Allan Kardec, o próprio Allan Kardec explica: a cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Uma mente que está tomada por pensamentos ruins, qual é o antídoto? Bons pensamentos. Eu não consigo, eu estou pensando nisso, isso não sai da minha cabeça, isso vai dar errado. O ambiente onde eu estou influencia as músicas que eu ouço, as conversas que eu tenho, as pessoas com quem eu converso. Tudo isso tem uma vibração imediata com cada um de nós. Então a cura do meu pensamento, ela vem de perceber o que a gente ouve muito: orai e vigiai. Quando aquele medo começa a se aproximar, medo, você não me pertence. Porque o meu Deus é um Deus de coragem.
e sai dali. E arruma roupa para lavar. E arruma um negócio para fazer para a gente sair daquele campo vibracional. Não é aquela pessoa que eu sei que tem uma conversa que vai me deixar para baixo que eu vou buscar nessa hora. É alguém que possa me dizer algo que, embora da boca para fora, embora não conhecendo o que eu estou passando naquele momento, mas é algo que vai me confortar. O indispensável nas curas é o que, gente? Que tenhamos fé. Podemos classificar as curas em curas materiais e curas espirituais. As curas materiais são proporcionadas pela medicina, pelos remédios. As espirituais são as que se realizam com a participação dos médicos. Neste ponto, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico e vice-versa. Então, na doutrina espírita, não existe essa situação que porque você vai passar por um tratamento espiritual, você vai dispensar um tratamento médico. Desde um problema de uma depressão até qualquer outro problema de saúde. Por quê? Se hoje os médicos têm o conhecimento que têm, se hoje o nosso mundo tem os recursos de cura que tem, isso tudo é obra de quem? De Deus. É por isso que em vários momentos a gente pede, Senhor, que os médicos que estejam envolvidos nessa situação, que os médicos que vão receber essa pessoa, que eles sejam sempre guiados espiritualmente por Deus. Porque isso faz muita diferença. Então, naquele momento que eu estou lá no hospital, ou que eu estou em um outro ambiente, que eu percebo uma determinada situação, mentalmente a gente pede que todas aquelas pessoas envolvidas elas sejam encharcadas na luz divina, que elas possam ser amparadas para que passem pelos processos da melhor forma possível, acreditando em tudo que Deus nos deu como oportunidade. O tempo para a obtenção da cura pode variar dependendo de cada caso. Temos de considerar que cada um de nós está submetido à lei de causa e efeito. Por isso, não obtemos a cura de todos os nossos males nesta vida. Jesus, por certo, não curou a todos. E ainda vem os questionamentos que nós fizemos há pouco. Uma cura física sem a cura espiritual, em algum momento aquilo retoma. Por quê? Porque a gente precisa se curar de dentro para fora. A gente precisa entender o que há dentro de nós para ser curado. Nem toda doença é uma doença física. Muitas das dores que a gente tem, vem muito dessas curas, desses problemas que a gente traz, da ordem emocional. Que aí a longo prazo a gente sabe que se tornam problemas realmente físicos. E que se a origem foi o espírito, a gente vai tratar quem? O espírito. Entender o poder de cada palavra que a gente tem e acreditar nessa cura, seja física, seja espiritual. E para que a gente possa finalizar, eu trouxe aqui no capítulo 19 do Evangelho, sobre a fé que transporta montanhas, o item 5. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe a qualidade e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia ao grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Quando a gente faz o passo na casa espírita, é exatamente sobre esse magnetismo que a gente vê, que a gente sente as coisas acontecerem. Porque a partir do momento que eu imponho as minhas mãos sobre alguém, pedindo a intercessão divina, pedindo para que eu seja usada ali como instrumento, essa energia é muito poderosa. E não precisa ser ninguém que é da casa espírita, não precisa ser ninguém de nenhuma religião específica. É algo que a gente tenha uma comunicação direta que nós temos. Então a gente precisa acreditar e usar o poder que nós temos da nossa palavra
de dirigir o pensamento a uma família que se encontra em dor, a pedir pelos nossos líderes, a pedir por todas as pessoas que convivem com a gente, que elas possam ser inundadas de luz, de fé e de força. E que no cada tropeço que a gente tem na nossa vida, a gente possa lembrar do que Jesus fez e que nem no último momento ele desistiu ou perdeu a fé. Nós não temos o direito de deixar a nossa fé vacilante. A gente precisa buscar os meios de ter mais fé e acreditar que quem cuida de Deus, quem cuida de nós é Deus. Muito obrigada. Então vamos agradecer a nossa irmã Graciane por essa bela palestra. E aí, em clima de paz, de harmonia, vamos fazer a nossa prece final. Então vamos agradecer a Deus e a espiritualidade bendita que nos conduziu no dia de hoje. Que eles possam nos levar para os nossos lares com a sua proteção divina, que nós possamos levar essa luz para os nossos lares e espalhar por toda a redondeza onde moramos, que essa luz possa servir de medicamento para fortalecer a fé, a caridade e a fraternidade nos corações sofridos. Mestre Jesus, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vocês que nos assistem pelas redes sociais, nós temos o passo virtual no link lá no Instagram.